Conexão entre a base. Vamos lá, acho que agora vai, tá no ao vivo. Hoje, domingo, 22 de novembro, tarde do domingo, já rolou aquele almoço gostoso. Você pode estar assistindo depois, você pode estar assistindo em outro momento. O Fabrício já entrou aqui com a gente de novo, aqui no nosso novo papo aqui. Daqui a pouco vem o nosso convidado Marcelo. Vamos ver, cadê o Marcelo? Onde está Marcelo Soares? Meu amigo do Rio de Janeiro chegou. Estou aqui, vou chamá-lo. Grande amigo. Vamos lá, hein? Aquele pique-pique que sempre dá, um tremelique louco, dá aquela falhada na conexão na hora que estamos aqui, mas ó, estamos firmes e fortes. Aê, grande Marcelo, meu grande amigo Marcelo Soares, direto do Rio. Hoje a nossa conexão aqui é ponte aérea, hein? Rio-São Paulo, aqui vamos bater um papo, só fazendo aqui testes de som. Fale algum. Boa tarde, Marcelo Soares, só para testar o som. Boa tarde a todos, boa tarde, meu amigo Flávio. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Fazendo então a abertura aqui, em um domingo qualquer, a gente sabe que a gente pode ganhar ou perder. O importante é a gente encarar, a maneira como a gente encara nossas vitórias, as nossas derrotas, mostra quem nós somos, né? E esse cara aqui é um baita campeão. Cara, ó, Ô, esse é o cara, grande Marcelo Soares, um cara que vive esporte 24 horas por dia, dorme, acorda, toma café. É o cara sim, do. sim. Há quanto tempo você vive esporte, Marcelo? Vamos lá, hein? Já faz uma apresentação. Quem é você, Marcelo? Conta pra galera. Vamos lá. Vamos lá, eu sou professor de educação física, né? Tenho 48 anos, sou carioca, sou flamenguista, né? Sou Tu é rubro-negro, meu irmão? rubro-negro, atual campeão brasileiro. Vamos lá. Eu estou na liderança por enquanto. Não sei como. Essa matemática, essa matemática está ajudando o Flamengo, não sei como, mas ainda estou na liderança. E sou professor de educação física, né? E assim, atuo na rede particular, por enquanto, no Rio de Janeiro, em escolas. Educação física escolar sempre foi a minha praia, né? Sempre foi o que eu gostei. Não, nada contra a academia, já até trabalhei em academia, orientando pessoas com personal. Sou psicomotricista também, gosto muito de atuar com psicomotricidade junto a crianças, né? Crianças que têm dificuldade motora, crianças com autismo, crianças com Down, ou seja, crianças que precisam desse trabalho da psicomotricidade para desenvolver, né, corporalmente, né, seu equilíbrio, sua força, sua concentração. Ou seja, a psicomotricidade é um olhar mais aprofundado da educação física. E minha vida no esporte, eu acho que começa desde que eu era moleque, desde que eu era criança, né? Eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de competir. Na universidade, eu aprendi a cooperar, né? Hoje eu me identifico muito mais com a cooperação do que com a competição, né? Eu sou um professor que eu gosto muito dos jogos cooperativos, das atividades cooperativas. Nada contra a competição é divertido, é saudável, mas tem que haver um equilíbrio, né, entre cooperação e competição. E é assim que eu trabalho nas minhas aulas, né? Os meus alunos, eles têm os momentos competitivos e têm os momentos cooperativos, né? E para isso eu utilizo diversas estratégias pedagógicas. Eu gosto muito de trabalhar com jogos alternativos, que são jogos desconhecidos, que saem do tradicional, né, da mesmice. Então, a gente tem aí vários esportes, vários jogos brasileiros e, né, internacionais que eu gosto de utilizar nas aulas, né? Trabalho com os esportes tradicionais, com as atividades já conhecidas, mas eu gosto muito de mostrar para o meu aluno, e aí não tem diferença se de idade, né? Até para a terceira idade, eu sempre gosto de adaptar essas atividades para que todos possam vivenciar, brincar, se divertir e sair do sedentarismo, Gustavo. Eu acho que o sedentarismo é uma doença, né? A gente, infelizmente, está vivendo aí essa pandemia. Nós temos aí uma população de crianças, jovens, adultos, né?
pessoas de terceira idade que estão aí, infelizmente, sem poder fazer atividade física. E eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né? Quando eu digo nós da educação física, né? Então a pandemia serviu para a gente se reinventar, né? Eu mesmo estou buscando melhorar muito a qualidade das minhas aulas, das apresentações. Eu me lembro que a primeira aula que eu dei online foi horrível. Eu não gostei da minha aula. Eu falei, não, eu consigo dar uma aula melhor, mas é o hábito, né, cara? É o hábito de você estar na quadra, é o hábito de você estar perto dos alunos, com aquela energia. E eu sempre falo para os meus alunos, eu não vim trabalhar, eu vim me divertir, eu vim aprender com vocês. E depois de aprender com vocês, eu ensino alguma coisa. É É uma isso. troca, Essa é a né? minha O, uma troca. o papel do professor é aquele que faz a ponte, né, entre as pessoas e a ponte entre também os conteúdos também. Então, é bem. Agora falando aqui, o professor 4P, professor paulista, paulistano, palmeirense, aqui, ó, que eu faço a minha introdução sempre no programa, pô, 10 anos já indo, né, 11 anos, né, que o primeiro ano conta, então 11 anos dando aula, a gente aprende que, na verdade, a gente é uma ponte entre o saber e o fazer, né? As pessoas, a gente tem que realizar e criar esse encontro empático, fazer com que as pessoas colaborem, então eu acho muito importante. Agora fazer umas perguntas Sim, assim. Vamos lá, Marcelo. Quando você era moleque, você sonhava em ser o camisa 10 da Gávea? Ser jogador de futebol profissional? sim, sim. É, quando a gente é criança, né, a gente tem uns sonhos assim, meio doidos, né? Eu teve uma época que eu queria ser piloto de Fórmula 1, teve uma época que eu queria ser piloto de caça, astronauta, bombeiro, hum, e depois veio a febre, por uns 6 ou 7 anos eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol, né? E aí eu não tinha uma segunda opção, né? Eu não tinha uma segunda opção. O meu sonho era ser jogador de futebol. Mas para ser jogador de futebol, Gustavo, né, no Brasil, tem que ter estrela, tem que ter um certo, um mínimo de habilidade. Não precisa muito, não, porque você vê hoje em dia muitos jogadores aí que você vê que o cara não tem tanta habilidade, ele tem muita estrela e ele tem um QI. Ele consegue compensar a falta de habilidade com o QI e com a estrela, tá? E aí você vê jogadores aí em clubes, né? Não precisa citar nomes, mas você observa. Depois que eu fiz a faculdade de educação física, né, e a psicomotricidade, você vê que o cara, né? E aí também depois eu trabalhei nos clubes de futebol, então a gente sabe, a gente começa a entender os bastidores, como é que é um treinamento, né? O cara que não era para estar ali, cara, de repente ele ia ser um excelente engenheiro, um excelente arquiteto. Ele está na profissão errada, porque ele não deveria estar ali, né? Mas ele tem um QI, ele tem a estrela, né? Então, assim, e o pior de tudo é que esses que não têm habilidade, né? Eles tomam a vaga. Aí é que vem o mundo ingrato, né? Ele toma a vaga de um habilidoso. Quantos e quantos amigos eu tive, muito habilidosos, entendeu? E que não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram a mesma chance. É o que eu falo, faltou a estrela e faltou Um o padrinho. QI. E aí também, uma vez você me contou uma história de um garoto que jogava acho que de ponta e você observando taticamente ele na base que ele não tinha muito o posicionamento correto, você acho que puxou ele para a lateral direita, se não me engano, que você Sim, sim, observava que, né? E isso também, sim, a sim. inteligência, aí o outro lado, o QI positivo, né? Não o QI de quem indica, mas o QI da inteligência de jogo, tática, né? Isso a gente perde Sim. muito jogador porque ele não tem essa noção tática, né? Eu acho que o profissional de educação física, quem trabalha com futebol, tem que ter esse olhar, né? Até para orientar. É, às vezes a pessoa não tem aquele perfil para ocupar aquela determinada função. É igual numa empresa, né? Você tem um excelente profissional, mas ele está na função errada.
e de repente você troca a função dele, ele vai é, é, dar o melhor de si, né? Ele nasceu para aquela função. Então, e isso também eu observava às vezes no futebol, né? Às vezes o garoto, ele, assim, por exemplo, é comum você ver garotos muito rápidos que não têm habilidade, e se você levar para o atletismo, ele vai ser um craque no atletismo, né? Então, eu até consegui revelar um garoto que tinha uma velocidade muito grande, e eu encaminhei ele para um. Na verdade, foi uma estratégia, né? Eu tentei convencê-lo dele fazer atletismo, ele não queria, ele queria fazer futebol. E aí eu planejei uma visita num projeto aqui que é da Vila Olímpica da Escola de Samba Mangueira, no Rio de Janeiro. E lá nós temos a Vila Olímpica da Mangueira e tem uma pista de atletismo. E eu tenho colegas de faculdade que trabalham lá com atletismo. Eu não sou especialista de atletismo. E aí eu falei, olha, eu estou querendo levar minha turma para fazer experienciar um dia de treinamento, ver como é que os atletas treinam. E aí levei esse garoto, né? Chegando lá, eles viram a pista de atletismo, ficaram empolgados, aí fizemos uma corrida. Mas ele tinha muitos que não estavam com tênis adequado, tá? Tinha gente até de calça jeans. Nossa. Mas só em dar aquela volta ali correndo na pista, para eles era uma emoção muito grande. Coisa que eles só viam na TV, no YouTube, né? Pois bem, quando ele deu essa volta, o meu amigo, que é professor Rafael, agora eu não estou me lembrando do sobrenome dele, mas o Rafael, quando viu ele correndo, a biomecânica, o estilo de corrida dele, ele falou, Marcelo, esse garoto nasceu para ser corredor. Eu falei, olha como é que ele corre. Aí ele perguntou, você dá algum treinamento específico? Aí eu falei, não, não dou, é Natural, né? dele, Natural. já nasceu com isso, natural. Aí eu falei assim, vamos fazer um teste? Faz o seguinte, sem ele perceber, vamos colocar ele para correr junto com os teus atletas. Colocamos 8 na pista de atletismo, né? 7 mais esse garoto. Ele chegou em quinto lugar. Nunca tinha treinado, não tinha nada, né? Chegou em quinto. E aí, de calça jeans, para você ter ideia. O Rafael chegou para ele e falou, cara, estou impressionado, você corre muito. Você não quer fazer parte da equipe? Eu falei, aí eu botei pilha, né? Falei, ó, o técnico tá te chamando, cara, vai perder essa oportunidade. Aí ele ficou, não, vou. Aí começou a treinar, receber alimentação, par de tênis novos, né? Material, né? Virou da equipe. No ano seguinte, eu não continuei nesse colégio, perdi o contato. E não voltei mais à Vila Olímpica da Mangueira. Passado 2 anos, eu estava no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, esperando até o nosso amigo que veio lá de Portugal, que você conhece muito bem. Amigaço, Estava amigo da onça, né? esperando, e aí quem eu vejo? O cara era do meu tamanho, passou 2 anos, já estou batendo no ombro do cara. E o meu aluno chega para mim, professor Marcelo, que bom o senhor estar aqui, me deu um abraço, me agradeceu. Eu falei, cara, tá fazendo o que aqui? Ele falou, tô indo para a França. Oh, legal, tava indo competir com a, Olha que com a legal. equipe, competição de atletismo. Era uma competição de projetos. A Vila Olímpica estava representando o Brasil e ele fazia parte da equipe. E ele virou para mim e falou, se não fosse você, eu não estaria indo para a França. Eu falei, beleza, não precisa me agradecer. Continue sendo um bom aluno para a CS, dedique aos treinamentos, você vai chegar nas Olimpíadas. E ele vem treinando, né? Mas para entrar na Olimpíada também tem que fazer parte da equipe, tem que ter o índice, né? Tem Sim. toda aquela questão competitiva. Então, está nas mãos dele. Eu só abri as portas e revelei um. Né? Agora, quando a gente trabalha com crianças assim, né? Com jovens, né, Gustavo? A gente percebe logo pelo movimento corporal qual esporte, qual atividade que a pessoa vai se adaptar melhor. Né? Quantos e quantos eu encaminho para a natação, para o judô, para o atletismo, para o próprio futebol. Né? Às vezes os pais querem que os seus filhos joguem futebol, porque é cultura. O Brasil é o país do futebol. Né? Embora
os outros países estão, né, muitos países aí estão no mesmo nível que o Brasil, né? Infelizmente, o Brasil continua tendo um material humano maravilhoso, mas os métodos de treinamento precisam, né, serem revistos, né? Então, assim, eu procuro sempre nas minhas aulas fazer uma aula agradável, divertida, que o aluno possa ter, vivenciar atividades diversas, para que ele seja, se ele não for virar um atleta, né, ele seja um cidadão não sedentário, né, e que ele Sim. tenha vontade da educação física. É muito triste, Gustavo, dar aula para o ensino médio. De vez em quando eu dou aula para o ensino médio, eu adoro. É uma outra vibe, né? Uma outra. E é muito triste assim quando eu chego no ensino médio, principalmente de escolas onde eu já inicio pelo ensino médio, e você vê adultos, né? Já são adultos, ali adolescentes, que não gostam de educação física. E aí você vê que pelo meio do caminho eles tiveram traumas, Sim. foram excluídos, não sabem dizer qual foi o benefício da educação física na vida deles. Isso é triste. E às vezes eu até consigo mudar um pouco isso, mas às vezes é pouco tempo, né? É pouco tempo. Eu tenho um ano para tentar reverter Ah, 11 anos, 12 anos. história de vida, né? E aí, assim, uma coisa que depois para te puxar pra um outro papo, assim, essa molecada mais jovem, principalmente dos colégios particulares, como que eles encaram muito dos esportes americanos, ou a NFL, a NBA, mesmo o hockey, beisebol, a molecada mais adolescente curte, acompanha, alguns até se interessam em praticar, ou é ainda uma coisa muito distante, é um outro planeta de esporte, pois é o futebol é o dia a dia, é o arroz e feijão ali do todo mundo ali. Gustavo, eu comecei a entender melhor isso quando eu começo a viajar pelo Brasil, né? Enquanto eu estava preso aqui no Rio de Janeiro, eu não podia fazer uma comparação esportiva, vamos dizer assim, né? O Rio de Janeiro, e aí é uma crítica que eu faço, ele é atrasado, comparando com outros estados, com relação a determinados esportes. Tá? O Rio de Janeiro, claro, a questão praia ajuda bastante em esporte de praia, Uhum. porém, você, você tem uma grande diferença da Zona Norte para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Claro, o aquisitivo influencia, né? Mas você observa o seguinte: se o professor de educação física ele tiver estratégias de motivação, ele consegue fazer com que esse aluno tenha uma maior participação, pesquise. Hoje, né, nós temos o recurso aí da internet, do YouTube. Há muitos anos atrás a gente não tinha esse recurso, né? Então, o YouTube hoje, né, você não viu determinada matéria, ou você não tem o canal, né, para ver ao vivo, você tem o recurso do YouTube. Eu gosto muito de mostrar para o meu aluno determinadas jogadas, determinados esportes, né? E eu vejo o seguinte: os outros estados estão mais abertos a novidades, a essa questão, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o basquete, às vezes, em determinadas regiões, o basquete não existe. Tá? Já aconteceu, Gustavo, de eu estar numa cidade, ser construído uma área de lazer, uma quadra, e não tem uma tabela de basquete. Nossa, que é o básico do básico, né? As pinturas clássicas é a do futebol de salão, gol, né? Basquete, vôlei, é o normal, né? Numa quadra. Inauguração, eu fui na inauguração, né, da quadra, do espaço público, e não tinha tabela de basquete. Nossa, Aí eu fui, né, fui fazer uma pesquisa, não preciso citar nomes, mas o secretário não era professor de educação física, secretário de esporte.
Faz sentido, né? Esqueceram os botões de basquete. Então, se você tem um espaço público, né, eu acho que você tem que partir do princípio que tem que ter o basquete, tem que ter a Sim. tabela, tem que Tem que ter a ter a oportunidade, marcação. né? A oportunidade de ter, de poder ter aquele esporte, né? E quando eu começo a viajar para São Paulo, para o interior de São Paulo, né, eu começo a ver quadras. Eu tive ali perto da zona de Franca, Sim, ali é eu uma região. fiquei impressionado. Várias praças, vários espaços. Eu me senti, parecia que eu estava nos Estados Unidos. Todo mundo jogando basquete. Ninguém jogava futebol. Ali a Eu, cultura do basquete é muito, muito enraizada mesmo, né? vontade de eu chegar com uma bola de futebol, e falar assim, aí galera, vamos bater um futebol aqui, sotaque carioca. E eu fui jogar basquete. Eu estava querendo jogar futebol. Se eu chamasse ele, eu acho que ninguém ia querer jogar. Aí eu falei, não pode vencer, eu junto a eles. Fui jogar basquete, né? Então, assim, eu vejo que o profissional de educação física, ele, assim como os filhos, são os reflexos, é reflexo, né, dos pais, o nosso aluno, ele é reflexo do professor que ele tem. Sim, Então, no Rio de Janeiro, né, eu consigo, eu já trabalhei tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, você vê que o futebol é febre, né? Mas cabe a nós, e aí a internet nos auxilia nesse sentido, né, de motivar os alunos à pesquisa. Muitas vezes eu passo trabalho. Olha, vai ter um jogo de basquete, da NBA, né? E eu quero que vocês analisem o jogo, as regras, os fundamentos, vão fazer uma redação, vão fazer um trabalho, né? Às vezes a escola não reprova, né? A educação física em muitas escolas ainda, algumas reprovam, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música, conforme a regra do colégio. Mas eu gosto sempre de debater com esses alunos, de conversar, de mostrar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o professor de educação física ele tem que motivar o aluno que está desmotivado para aquela determinada modalidade. O YouTube, nesse sentido, auxilia bastante. Positiva e é. negativamente. Né? E, Tem que saber agora, lidar com. e falando em motivação, agora já encaminhando no nosso terço final aqui do nosso papo, do nosso primeiro papo. Você vai voltar outros domingos aqui para falar comigo, né? Tem um papo para anos de programa, que se quiser aqui. Mas hoje é só na introdução aqui sobre esse papo sobre psicomotricidade, educação física. E aí eu quero falar da questão da motivação, né? Para quem não conhece, vale a pena aqui entrar no canal do Marcelo, no canal do Corfebol Brasil. Como é que é? No YouTube, Canal Confebol Brasil. canal Corfebol Brasil. Visitem muitos vídeos, muitas entrevistas legais. Um monte de gente Isso. já passou por lá. Pessoas do mais alto nível, das mais altas áreas que tangenciam e intercalam com a educação física. E Sim, sim. lá no canal do Corfebol Brasil, e aí o Corfebol, que a gente fala da questão da motivação. Não vamos entrar muito no detalhe nesse programa hoje sobre o Corfebol, a gente vai fazer um programa só sobre o Corfebol, mas eu queria falar, o Corfebol, resumindo, é um esporte holandês, já com tem secular, né, tem mais de 100 anos, um esporte que o Marcelo, ele é humilde para falar, mas ele é o Charles Miller do esporte aqui no Brasil, é o grande Obrigado. divulgador e produtor, é o cara que aqui eu conheço há 20 anos aqui correndo atrás do Corfebol. Eu queria que você contasse duas coisas, assim, né? Uma, primeiro, como foi implantar e essa questão da motivação. Implantar no sistema carcerário, que era uma coisa Sim. brutalizante, e o futebol, e a rivalidade, e outras histórias. Como você colocou esse esporte, que é um esporte que é de colaboração, é um esporte de troca, e originalmente ele é de todos os gêneros, de todos os biótipos, todos os tudo, né, que é um esporte para todos. Como você conseguiu assim, que resultados aconteceram ali no sistema carcerário aí no Rio? Bom,
Infelizmente, né, Gustavo, quando nós fomos trabalhar dentro do sistema prisional aqui do Rio de Janeiro, não é permitido filmar, eu não posso. Eu até tenho alguns vídeos e tudo, mas eu não posso expor, né? Sim. Por razões óbvias. Mas quando nós fomos convidados pelo João Delfim Nadaz, um psicólogo que atua no sistema, ele tinha um projeto, né, interdisciplinar, multidisciplinar, com vários profissionais, e não de a educação física ficou sendo o próprio Corfebol comigo, né, atuando, e outros professores também, mas o desafio maior era diminuir a agressividade dos detentos, que, né, eles estão sem atividade física. Infelizmente, o sistema não regenera, é um sistema complicado, né? E muitos ficam ali sedentários, né? E é aquele ditado que mamãe e vovó falam, né? Mente vazia, oficina, né, do coisa ruim. Então, ele, quando me convidou, ele queria fazer uma experiência. Ele pesquisou as matérias na TV, e ele achou, ele lendo o que eu escrevi, vendo as matérias, falou: eu acho que isso dá certo, vamos tentar. Me chamou, eu fui. Chegando lá, eu sempre gostei da palavra desafio, né? Quando a pessoa fala para mim, não sei, não quero, não consigo, é difícil, e, cara, isso é a gasolina que me move, cara. Aditivada. Gasolina aditivada para você, né? É jogar o álcool, fósforo e riscar e me queimar vivo. Fico, eu fico doido, cara. Quando alguém fala para mim que não vai conseguir, eu falo: vai, eu vou dar um jeito, mas tu vai. Tanto é que eu fiz um aluno sem os braços jogar, né, Gustavo? Fiz um É, aluno. deixa eu dar uma parte, né? O esporte, ele é de arremesso, ele tem essa questão né, do aro. Sim. Eu não quero falar que parece o basquete, porque são esquemas diferentes, jogo, a atividade é diferente, Não é mas sim, tem essa questão. A única coisa que é assemelhada é o arremesso, bola e cesta, fazer cesta. E esse cidadão aqui fez um aluno. Bom, você fez cadeirante jogar, você fez aluno sem braço jogar, você, né, que você também. Você é dos meus, você é o louco do bem, né? é isso que eu gosto. Mas dentro do sistema, você tinha agressividade, você tinha a hora do futebol, que era a hora da guerra, né? Era a hora de acertar os conflitos. Eu não gosto do Gustavo, eu É vou a pegar o hora. Gustavo. O Gustavo não gosta do Marcelo, vai pegar o Marcelo. O grupo do Gustavo não gosta do grupo do Marcelo. O grupo do Marcelo não gosta do grupo do Gustavo. É gladiador, cara. É Ben-Hur e Sansão, sem a Dalila, né? Então, era isso que ia acontecer. Pois bem, quando eu começo a introduzir o corfebol, eu falei para eles: olha, o maior desafio aqui de vocês é aprender a marcar sem encostar. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ser excelentes jogadores. Aí eu utilizo o recurso do YouTube e vídeos meus, que quando eu mostro para ele um aluno meu sem os braços jogando, eu Você começo a passa, entrar. você passa o desafio para eles, né? Você É instiga, isso né? aí, isso. Quando eu mostro o Zico me vendo na OAB e perguntando o que é Corfebol, e eu falando no pé do ouvido que vou dar aula para o Zico, só não sei se eu vou dar a camisa 10 para o Zico morrendo de rir comigo, o Zico me auxiliou, tá? Então o Zico, embora seja referência a Flamengo, ele é muito respeitado, Por todos. né? Vasco pelo Fluminense, pelo Ele é um ídolo Tricolor, e nacional, ele é um ídolo nacional do esporte. isso aí, pela postura, pela ética, pela pessoa, né? Pelo ídolo também no esporte. Então, quando eu mostro esse vídeo para o Zico, eu consigo fazer com que os detentos fiquem curiosos, motivados. E aí, na parte prática, eu vou elogiando, porque a baixa autoestima deles é algo inacreditável, É a né? brutalização do ser humano ali, né? É a transformação, a animalização do ser humano, né? Naquele ambiente, né? Eu começo de uma maneira competitiva o jogo, um pouco, e aos poucos eu vou introduzindo outras regras. Eu vou colocando o corfebol brasileiro e não o holandês.
Então, quando eles assimilam o não contato físico, automaticamente a quantidade de pontos aumenta, Sim. que é a quantidade de pênaltis que vai diminuindo, né? Porque no início do jogo, quando tem muitos pênaltis, né, muitas jogadas agressivas, comuns em outras modalidades, que no corfebol não é permitido, você observa que a agressividade está diminuindo. E, e a quantidade de pontos está aumentando. A biomecânica também está melhorando, a performance. Então, assim, a experiência com aquele primeiro grupo foi maravilhosa. E depois, Gustavo, eu introduzo a regra do palavrão, né? Porque o palavrão lá para eles é a maneira que eles têm de se comunicar, mas dependendo da entonação do palavrão, é que eles vão brigar ou não. Era um gatilho Descobrir para desavença, era um gatilho ali, né? isso aí. Então eu introduzo a regra do palavrão, que na verdade era o pênalti, né? Falou palavrão, pênalti. Como eles não queriam perder o jogo, né? Eles começam a mudar isso, e aí fica muito engraçado. Porque depois que eles já entenderam que não pode fazer pênalti, que não pode encostar, que não pode falar palavrão, eu falo, ó, agora está na hora de vocês falarem palavras positivas. Então eu tenho o quadro da paz, né? E aí na lousa, né? Gustavo, fala uma palavra aí positiva. Aí você vai falar amor. João, fala outra palavra, amizade. E aí o cara, quando faz o ponto, né? A cesta, ele fala uma palavra positiva, né? Então você vai construindo esse elo. Eu fui construindo ao longo dos anos, e foram 3 anos, e aí você começa a ver o quê? Detentos que brigavam e que se juravam de morte. Isso vai diminuindo. O toque, o falar com o corpo, o cara aperta a mão do outro, o cara abraça o outro, eu vou misturando, né? Aqueles grupos começam eu vou desfazendo aquelas facções. Eu consegui isso. E as pessoas ficam pedindo, aí, Então, Marcelo, quem chegava lá e olhava, viu os caras gritando amor, amizade, falava, que esse cara colocou na água, né? Que esse doido desse Marcelo jogou na água dos caras aí? a ponto de, infelizmente, o cara cumpre a pena, vem para o mundo cá fora, né? E infelizmente volta para o crime, a ponto de eu ser reconhecido dentro de um ônibus que ia ser assaltado, e os caras foram meus alunos, né? E aí foi engraçado porque todo mundo desceu correndo, né? Teve gente que saiu até pela janela. E eu, querendo levantar, não conseguia, porque a perna estava mais pesada que um elefante. Né? E os caras, vai, Marcelo, vai embora. Eu falei, não dá não, ajuda aqui. Os caras, eu com medo, né? E os caras, o Marcelo confegou, o Marcelo me abraçando, relembrando, relembrando. Os caras entraram pra saltar o ônibus e ainda te saudaram ali. E eu, a Situação. polícia chegar e me levar junto. A polícia chegar e me levar junto. E aquele ônibus eu salvei, né? O de trás eu não sei. Eu É, espero. Não sei nem se esses caras estão ainda, mas foi uma experiência, Gustavo, que eu tenho que deixar registrado aqui, cara. Foi a minha nova graduação. Eu agradeço muito ao doutor João, eu agradeço aos detentos, eu aprendi muito com eles, muito. Até a questão religiosa, tá? Eu saí muito diferente do que eu entrei dentro do sistema prisional. E também atuamos no feminino, né? Que é diferente do masculino, é diferente. Né? E também agradeço muito às detentas. Foram anos assim, eu nunca tive problema. O esporte foi uma ferramenta, o corfebol foi uma ferramenta de educacional. Né? E hoje, se as minhas aulas hoje são muito melhores do que já eram com o corfebol, eu agradeço a esse público que me ajudou. Eu aprendi muito com ele. Né? Aprendi muito. Então hoje eu tenho uma percepção muito mais rápida de como oferecer um corfebol inclusivo, né? Para diferentes públicos, né? Onde eu adapto o jogo à realidade de cada público, de cada pessoa. Né? Nós criamos agora recentemente, Gustavo, o corfebol de 1 minuto, de 2 minutos. Tem muitas pessoas que falam, só consigo jogar 1 minuto, aí eu faço corfebol de 1 minuto.
É o que eu preciso, né? Exatamente. Bom, esse poder de adaptabilidade, essa criatividade, e essa integração, eu já falei para você aqui, você é muito modesto nisso, mas você utiliza o Corfebol como uma visão de mundo, um jeito de enxergar um mundo melhor. Então você tem esse poder, eu acho, é um poder. Isso não é para qualquer um. E esse Corfebol brasileiro é o que é, graças a você. Você tem muito dessa canalização. Vem de vez em quando uma onda boa na sua cabeça ali acho que de cima, que vem um raio aqui e te dá boas ideias. Última pergunta, que é uma ida e volta aqui, hein? Já te Só. falei, esse é o primeiro programa, eu vou fazer vários ainda. Toda hora eu vou te encher aqui, você vai vir de domingão bater um papo com a gente. Sim. O que o aluno, menino, criança lá, Marcelo Soares, diria para o professor Marcelo Soares hoje? Pô, pegou pesado, hein, cara? Pênalti agora. E depois vai ter a volta, hein? Pô, Se você tivesse um professor igual você quando moleque, o que você diria para esse professor? Pô, você é legal? Pô, tu é maneiro pacas. é, que o menino falaria pro professor, continue sendo, continue sendo esse eterno menino. E o que você, professor Marcelo Soares, diria Marcelo Soares na O sua aula? Marcelo, O que você falava para ele? Se tivesse um o Marcelinho Marcelo, Soares lá na sua aula, lá, o que você fala para ele hoje? o adulto falaria para a criança, é isso? Você falaria para você, menino, lá na... Que dica que você daria para você mesmo? Eu sou você amanhã, parabéns. Boa. Continue sendo essa pessoa que você sempre foi desde criança. Eu marquei muito, né, a vida dos meus professores de educação física. Eu carregava saco de bola, eu organizava time. Claro que eu dava um miguezinho para na hora de ser o capitão do time, escolher o time, né? Quase sempre o professor me escolhia, né? Aí você vai falar, você era puxa-saco? Eu era, sim, não tem vergonha em falar que eu era puxa-saco, não, mas eu era o líder, né? Eu era o cara que eu apaziguava, eu, eu, eu separava uma briga, eu acalmava, né? Eu falava, pô, galera, vocês estão fazendo bagunça, perdendo tempo. Eu já era um auxiliar técnico dos meus Sim, professores de educação. sim. Você já tinha o tino para Sim, atividade esportiva e para educação física, né? e eu tento imitar os meus professores. E engraçado, Gustavo, que eu estou reencontrando com professores, né, meus, e eu digo, e eles ficam até emocionados, eu falo assim, se hoje eu sou professor de educação física, você teve uma forte influência. Eu tento imitar você nas minhas aulas. Não sei se eu consigo, mas eu tento. Você foi fonte de inspiração. Você faz parte da minha vida. Então, se eu sou professor de educação física, você deu a sua contribuição, você plantou a semente em mim. Eu tento. E como é que eu homenageio você? Imitando você nas minhas aulas. Eu É tento te isso aí. imitar. Eu tenho essa E mesma aí, sensação com os meus professores aqui, meus gurus e minhas gurus. Quando eu encontro, toda a reverência que eu faço é pouca, né? e agora é importante registrar. Eu estou trabalhando agora no colégio e eu reencontrei uma professora. A diretora do colégio foi minha professora de educação física. Que legal. Eu fiquei 35 anos sem ver ela. Quero mandar um abraço à professora Beth, e do Colégio Pequena Cruzada. E eu estou trabalhando lá, na Lagoa, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. E esse ano eu comecei a trabalhar no colégio. Quando eu entrei na sala dela, né, na entrevista, eu olhei e falei, conheço ela, tenho quase certeza. A voz dela, ela tem uma voz bem grave, forte. Eu falei, conheço, conheço. E aí fiquei tentando lembrar, mas na minha memória, a gente vai ficando velho, né, vai perdendo um pouco a memória.
Pois bem, agora, há uma semana atrás, numa reunião online, ela tocou no nome do colégio que eu estudei, e aí caiu a ficha. É de Eu lá. falei, eu acabei até com a reunião, cara, que eu falei, professora Beth, de onde eu conheço ela? Ela, o que que foi, Marcelo? A senhora foi professora na Pastor Miranda Pinto? Eu falei, ela falou, fui. Aí eu falei para ela, a senhora lembra de um goleiro das Olimpíadas, chamado Arroz? Aí ela falou assim, lembro, excelente goleiro, grande goleiro. Você foi da turma dela? Aí eu falei assim, dele? Aí eu falei assim, não, Eu sou eu sou. goleiro. E eu me lembro que eu ficava tentando fazer as estrelas, ela é atleta de ginástica rítmica, ginástica olímpica. Cara, tem que ver ela fazendo uma estrela. Perfeito o movimento, sabe? Ao mesmo tempo que é lento, é rápido. Tá? Ela faz aquela estrela, parece que está fazendo câmera lenta e é rápido. E eu tentava fazer e falava, não, e eu ficava zoando, né? Eu falava, professor, a senhora é profissional, professor, a senhora é profissional, não consigo. E eu fui lembrando a ela, e aí eu pude prestar uma homenagem. E agora, como me comuniquei com todos os amigos que foram alunos dela, que perderam também o contato com ela, e eu estou tendo o privilégio de 35 anos depois, né, reencontrar e trabalhar na mesma escola do qual ela é diretora pedagógica, né, ela é a diretora geral. Né? E eu me Sensacional. lembro que isso foi sensacional. E logo na minha contratação, eu fui informado que as Olimpíadas eram o maior evento do colégio, tudo, e eu fiquei muito empolgado. E aí eu entendi por que, que as Olimpíadas eram é o maior. Ou seja, ela, 35 anos atrás, já organizava uma Olimpíada maravilhosa. E agora ela, diretora, olha como é que é a minha responsabilidade, Gustavo. Boa. Mas você, Aumentou. eu não tenho dúvida que você vai fazer a melhor das Olimpíadas que esse colégio já teve e terá, porque você, assim, você sabe que não é puxar saco, não, e a nossa amizade de 20 anos já teve várias histórias sensacionais, que nós vamos voltar a falar algumas delas aqui. Hoje é só esse tiro curto aqui, para gente começar a falar, bacana. Quero deixar um grande abraço para você, todo mundo aí no Rio. Eu quero só que você repita depois aqui comigo, repita não, responda uma pergunta para mim. Então, fazendo o meu fechamento tradicional, em um domingo qualquer, a gente pode ganhar ou perder. O que interessa é a maneira como a gente encara as derrotas e as vitórias da vida, que faz a gente ser um grande campeão. E o meu fechamento manda um abraço e me responde: quem é do Meyer? Não bobeia. É, tem a continuação. Essa parte te pula. Essa parte, meu irmão, Pô, tem a continuação, mas quem mora no México, não tô, bobeia. O tô te México é um devendo, bairro. tô te devendo uma pizza aqui em São Paulo sem ketchup e você me deve um joelho aí com ketchup. O Bauru, Bauru, eu quero o Bauru. Bauru é Beleza. maravilhoso. Manda um salve aí de abraço pra galera. Obrigadão aí, hein? Vamos falar mais vezes, hein? Agradecer a oportunidade, você é um grande amigo. O Corfebol, né? Corfebol, a maior riqueza que eu tenho do Corfebol é ter feito muitas amizades. E você é mais do que um amigo, você é o irmão que eu não tive. Aprendi a torcer pro Palmeiras. Eu só não torço pro Palmeiras quando joga contra o Flamengo, tá? Só não torço pro Palmeiras e aprendi a gostar do Palmeiras por sua causa, né? Você Ainda vou te levar lá no Allianz pra você assistir o jogo do Verdão comigo e com o seu Gilberto, né? Vamos lá no jogo, nós três lá, hein? vou com o maior prazer. Se for Flamengo e Palmeiras, aí que vai ser mais divertido Aí ainda. vai ferrar tudo. Aí vai ser Tem que ser o mais. Palmeiras e Vasco, que aí você vai torcer com mais vontade, Palmeiras. Não, por incrível que pareça, Gustavo, embora eu seja rubro-negro, né? Eu trabalhei nos 4 grandes clubes, isso na época que eu tentei trabalhar com futebol. Eu tenho muito carinho pelo Vasco, sabe? E, claro, tem aquela rivalidade, aquela zoeira de um ganha o outro, mas eu sou um rubro-negro que também tem respeito e carinho pelo Vasco, sabe? E foi o primeiro clube que abriu as portas para o Cofebol. Importante deixar isso registrado. Verdade. Fiz Cofebol no Vasco e ainda não fiz no Flamengo. Você vê? O Flamengo tá me devendo essa. O Flamengo Ô, tá me devendo Mengão, essa.
Pô, Mengão, temos que resolver isso aí. Bom, então, um beijo pra você aí, um abraço pra todo mundo e vamos que vamos. Domingo que vem, um outro papo. Quem será, hein? Daqui a alguns domingos, ou quem vai voltar aqui de novo? Eu vou chamar ele de novo aqui, hein? Valeu, Valeu, Marcelão. Abração. obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado pela oportunidade. Você é meu Erasmo Carlos, amigo. Erasmo Carlos, amigo de fé, camarada. Falou? Maravilha. Abraço, saúde, um beijo em todos, um beijo na família, a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Fiquem com Deus, se sintam abraçados. Forte abraço. Valeu. Vamos Obrigado. derrubar Tudo de bom. aqui, derrubando então. Vamos lá.